Olá, o meu nome é Tamara Juriati, eu sou doutoranda em História na Universidade Federal de Pelotas, que fica localizada no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as instituições prisionais que existiam no início do século XX no estado do Rio Grande do Sul e fazer uma breve contextualização sobre elas. Então, primeiramente, eu irei fazer uma contextualização do que foi esse início do século XX e também fazendo uma transição do século XIX para o XX, porque a gente teve acontecimentos muito importantes nesse século, que foram a abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República em 1889. Esses dois fatos históricos, eles mudaram vários aspectos da sociedade brasileira, dentre eles os códigos criminais. Então a gente tem a transição do Código Criminal de 1830 para o Código Criminal de 1890, que é criado então já quando a República está instaurada. Esse Código Penal de 1890, ele visava a manutenção da jovem república e a ordem dessa jovem república, impondo uma ética do trabalho, com a criminalização aos chamados mendigos, ébrios, vadios e capoeiras, buscando um controle social, abolindo os castigos corporais e implementando a privação de liberdade como um método de punição por excelência. Nesse período, então, do século XX, existia um grupo de bacharéis, geralmente eram médicos e advogados, que debatiam sobre a questão criminal no país. Tanto é que o nome desse grupo muitas vezes era chamado de criminalistas. E esse grupo, eles tinham uma grande influência nos seus membros da ideologia positivista que existia no período, né, que influenciou várias áreas da ciência e inclusive essa área criminal. Então, esses positivistas eles levavam muito em conta a questão do darwinismo social, que hoje em dia é amplamente criticado, mas que na época era levado em consideração na concepção do crime, que então era tratado como hereditário e também herdado socialmente dos antepassados das pessoas que cometiam esses crimes. E os criminalistas positivistas, eles influenciavam vários aspectos da criação dessas políticas públicas do sistema penitenciário, né? Então, é importante a gente ter a compreensão de que eles eram ativos nesse modelo, nesse período, e que influenciaram também os modelos de prisão que a gente teve no país. Nesse período, então, de abrangência do Código Penal de 1890, ele propunha as instituições que podiam ser implementadas no país, que eram as colônias de relegação, que ficavam localizadas em espaços de difícil acesso, né, e distantes da população, que eram para pessoas de péssimo comportamento, que vinham de reformatórios ou penitenciárias. As casas de detenção, nessas instituições seriam alojados os processados que aguardavam sentença e os condenados que esperavam transferência ou vaga em algum presídio. As escolas de educação correcional, que eram instituições destinadas aos menores delinquentes. Os reformatórios para homens e mulheres delinquentes, destinados aos reclusos condenados a mais de 5 anos de prisão. As casas de correção, destinados aos delinquentes e aos considerados difíceis ou irreformáveis, cujo convívio poderia ser prejudicial aos demais reclusos. As colônias para delinquentes perigosos, destinadas a reincidentes que fossem trabalhar na agricultura. Os manicômios judiciários para presos com problemas mentais. E, por fim, os sanatórios penais, que eram para pessoas com doenças como tuberculosos, leprosos, toxicômanos e alcoólatras. Então, as penas que estavam estabelecidas nesse código eram a prisão celular, com isolamento nos 2 anos iniciais de condenação e posterior convívio para o trabalho durante o dia e isolamento durante a noite. Então, eram espaços cubículos, né, que se destinavam à prisão individual. O banimento, que privava a pessoa do direito de ser cidadão brasileiro e de habitar o território nacional. A reclusão, que deveria ser aplicada em fortalezas, praças de guerra ou estabelecimentos militares. A prisão com trabalho obrigatório,
que deveria ser cumprida em penitenciárias agrícolas ou presídios militares e se destinava aos chamados vadios, vagabundos e capoeiras, que entra muito, né, nessa discussão que a gente mencionou anteriormente, que é toda uma ética voltada para o trabalho. Também, óbvio que essa classificação dos sujeitos continha muitos preconceitos sociais e raciais. A prisão disciplinar, que era em instituições industriais e destinada a menores de idades. A interdição, que era a perda do direito da pessoa sobre seus bens. E a suspensão e perda de emprego público com ou sem inabilitação para exercer outro, além da multa. Então, no Rio Grande do Sul, através de documentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi possível acessar os dados sobre as instituições prisionais existentes aqui no ano de 1922 e 1936. Então, através desse material, foi possível verificar que em 22 existia uma casa de correção, que é a Casa de Correção de Porto Alegre, e também existiam as cadeias, que ficavam localizadas nos municípios. Nesse ano, o estado contava exatamente com 71 municípios, então o que dava aí uma cadeia ou casa de detenção para cada município. Em 1936, então, essa casa de correção ela se mantém em funcionamento. É criado um manicômio judiciário, também ficava localizado em Porto Alegre, que é a cidade capital do estado até hoje, né? E o número de cadeias subiu para 85, acompanhando a emancipação de novos municípios no estado. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas tipografias e um pouquinho de dados exploratórios sobre o manicômio judiciário e a casa de correção. Os pensadores criminalistas do período, eles possuíam afinidades com o positivismo, como a gente já mencionou, e buscavam as causas antropológicas que caracterizariam o indivíduo infrator. A pena ela deveria estar ajustada ao grau de periculosidade representada por determinado sujeito, e não olhando somente o crime praticado. Nesse sentido, se buscou auxílio em tratamentos clínicos nas prisões ou manicômios como forma de exercer um controle maior sobre os sujeitos. O manicômio judiciário do Rio Grande do Sul entrou em funcionamento em 1925, em um dos antigos pavilhões do Hospital São Pedro. Em 1939, ele foi inaugurado em um prédio próprio, separado do hospital, e tinha capacidade de 160 leitos. No seu regimento, estava definido que a instituição era um asilo de segurança, destinado a realizar perícias psiquiátricas que eram solicitadas pela Justiça e internar os réus doentes mentais perigosos. Os condenados que cumpriam pena na Casa de Correção de Porto Alegre e demonstrassem perturbações mentais também seriam encaminhados ao manicômio judiciário para tratamento e observação. Já a Casa de Correção de Porto Alegre, ela foi criada no final do século XIX e tinha muito como espelho a Casa de Correção do Rio de Janeiro, que foi a primeira do país e que servia de modelo, né, para os outros estados. Então, ela possuía, em 1910, capacidade para 300 condenados, mas ela tinha o dobro dessa lotação. Então, a questão da superlotação nos presídios ela é um tema antigo no país, né? Beira a criação dessas instituições. De 1907 a 1918, de acordo com os registros da instituição, é possível perceber uma grande quantidade de pessoas privadas de liberdade que vinham de outras cidades do estado. Eram 1.021 pessoas que vinham do interior do estado, 636 que eram da capital Porto Alegre e 528 que não possuíam no seu cadastro os dados de cidade de origem. Na metade da década de 1920, constam pessoas presas de 69 dos 71 municípios do estado. Os dados mostram, então, portanto, que a instituição era referência para as cidades do Rio Grande do Sul. Então, para fazer um breve resumo, o Estado ele possui uma estrutura prisional que era fruto do seu tempo e semelhante à dos outros estados do país, guardadas as suas particularidades, né? Buscava um ideal positivista de correção criminal e tinha problemas de superlotação nos cubículos. Também possuía oficinas de trabalho que não davam conta da demanda de internados.
Não possuía ainda local específico para a privação de liberdade de mulheres e jovens, que já era uma demanda desses criminalistas positivistas no período. Contudo, apesar das semelhanças com o restante do país, cabe ressaltar que no contexto gaúcho, certamente haviam algumas especificidades, como o fato da maioria das pessoas privadas de liberdade serem pessoas brancas. De 1907 a 1918, as pessoas brancas com cadastro eram 41, as não brancas eram 34 e a grande maioria delas não tinham essa especificação na sua ficha. Já em 1926, eram 453 pessoas brancas e 204 não brancas, cabendo uma análise então detalhada de por que o Estado tem esse perfil, que poderia derivar ali de várias coisas, né? Questões de autodeclaração ou mesmo falta de preenchimento de dados, né? Ou também outras formas de opressão que grupos não brancos poderiam sofrer no Estado, né? Não necessariamente a opressão vinha somente desse sistema prisional. Então, para concluir, no início do século XX, o estado do Rio Grande do Sul já possuía um sistema prisional instituído, com a presença de cadeias em todos os municípios e uma casa de correção e manicômio judiciário na capital, Porto Alegre. O número de trabalhos acadêmicos que abordam a casa de correção trazem uma perspectiva mais detalhada do histórico da instituição. O manicômio judiciário ele possui poucos trabalhos a seu respeito e tem análise mais voltada para a política manicomial da época, e não tanto para o contexto interno do local. Já sobre as cadeias, não foram encontradas informações que dessem conta da análise das suas especificidades no início do século XX, sendo que a busca bibliográfica vai necessitar de aprofundamento em trabalhos que tratem sobre criminalidade e punição de uma forma mais ampla, para assim buscar informações sobre o interior do Estado e suas sociabilidades específicas. O sistema prisional da época refletia as transformações sociais e políticas em curso. A presença de cadeias em todos os municípios e a casa de correção e manicômio judiciário em Porto Alegre evidenciam a preocupação do Estado em lidar com a criminalidade e a punição de forma estruturada. Além disso, a influência do positivismo na concepção de correção criminal revela as mudanças na forma de gestão do que era considerado criminoso na época. A criação de leis estaduais, a análise dos crimes praticados, a sociabilidade dentro das instituições prisionais e o cotidiano dos espaços prisionais nas sedes municipais são aspectos que merecem ser explorados em futuras pesquisas para uma compreensão mais abrangente do sistema prisional da época. Seria isso, então. Aqui estão as referências bibliográficas. Elas também, eu vou apresentar o trabalho completo, então elas vão constar também no trabalho completo do evento, que daí elas podem ser analisadas com mais detalhes. E muito obrigada pela atenção. Aqui está meu contato, caso alguém queira tirar alguma dúvida ou fazer alguma observação sobre a apresentação. E obrigada!